No âmbito da iniciativa 7 dias com os média, vamos falar sobre a liberdade de expressão e a literacia mediática, e a conversa não vai escapar, obviamente, ao contexto muito especial que vivemos este ano. E são tempos de paradoxo para os média. Vive-se um momento em que as pessoas procuram avidamente não apenas informações, mas sim notícias, reportagens, narrativas de verdade, contadas por quem faz disso profissão e transmite confiança. Porém, é também um tempo em que, quando mais precisamos de jornalistas, há muitos em layoff, órgãos de comunicação social à beira da ruptura financeira, mercado estagnado e um público que quer notícias, mas não quer pagá-las. O meu nome é Daniel Catalão, sou jornalista da RTP e vou lançar a conversa entre 5 pessoas envolvidas nesta matéria que pensam e refletem sobre tudo isto. O Nuno Artur Silva, que é secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média; João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação; Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura 2027 e membro do Grupo Informal de Literacia Mediática; Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público; e João Martins, embaixador da Juventude no projeto Better Internet for Kids e aluno do mestrado em Sistemas Inteligentes da Universidade de Coimbra. Manuel, começava por ti. Manuel Carvalho, diretor do Público. Concordas com esta minha ideia de que, de facto, estamos a viver este paradoxo nos tempos atuais? Sim, sem dúvida. Bom dia a todos. Estamos a vivê-lo de uma forma mais intensa porque os sinais de crise no setor dos mídias já se vinham avolumando nos últimos anos, porque tem, de facto, tem-se aprofundado esse desencontro entre uma procura cada vez mais crescente de notícias por parte dos leitores, por parte dos cidadãos, e, por outro lado, portanto, um problema complicado com a sustentabilidade dos mídias, porque, enfim, os mídias cometeram um erro crasso no princípio da expansão da internet ao acreditarem que podiam subsistir apenas com as receitas publicitárias geradas pelo tráfego na internet, e isso não veio a acontecer. As receitas publicitárias migraram para as grandes plataformas e, portanto, as receitas que, entretanto, tradicionalmente faziam parte da sustentação dos mídias com a compra dos jornais, quando os jornais eram essencialmente jornais impressos, está a evoluir num ritmo muito lento. Eu, de qualquer forma, deixo-me dar-te aqui uma nota positiva, uma nota otimista, que tem a ver com o facto de nós, e quando digo nós, falo de todos os jornais, nos últimos tempos termos, no último ano e meio, 2 anos, termos começado a perceber que os cidadãos e os leitores se deram conta da gravidade do problema, perceberam que financiar a comunicação social, os órgãos de comunicação social, através, nomeadamente, da compra de assinaturas digitais, é também um ato de responsabilidade cívica, ou seja, eles percebem que precisam de ter jornais fortes e, portanto, nós temos sentido que tem havido uma grande adesão por parte dos cidadãos ao registro de assinaturas digitais. Só para teres uma ideia, portanto, nós, no caso concreto do Público, no último ano, entre maio de 2019 e maio de 2020, mais do que duplicámos, portanto, os nossos assinantes digitais. Portanto, ainda não estamos numa situação perfeitamente confortável para nos garantir a sustentabilidade, mas parece-me que há aqui um bom caminho e isso, portanto, foi reforçado em concreto neste tempo de crise muito complicado, em que nós, em março, batemos todos os recordes de procura dos nossos textos, das nossas notícias, e também foi um mês particularmente sensível, porque apesar de nós termos decidido abrir todos os nossos textos a todos os leitores, porque sentimos que era um dever de serviço público que tínhamos que prestar ao país, mas, portanto, apesar dos artigos estarem todos abertos, não haver qualquer limite ao número de artigos lidos, mesmo assim, portanto, foi eventualmente não, foi seguramente um mês em que nós tivemos mais registros de novos assinantes. Muito bem. Nuno Artur Silva, apesar enfim, desta avidez era bom que esta reação ocorresse de uma forma generalizada, mas de facto estamos a viver dias negros para os média, nomeadamente até órgãos de comunicação social. O que é que pode e deve o Estado fazer para preservar os órgãos de comunicação social? Bom dia a todos. É uma bela questão, porque a própria relação do Estado com os média, digamos que está até inesperadamente
posta num novo contexto, porque há não muito tempo todos defendíamos que a separação entre o Estado e os meios de comunicação social deveria ser a maior possível, ou seja, o que nós, para além da participação do Estado nos órgãos de comunicação que de facto têm participações públicas, desde logo a RTP, a LUSA, todos os outros órgãos de comunicação social, a relação com o Estado era entendimento geral que deveria ser o mais distante possível. Agora, isto obriga-nos a repensar muitas coisas e a repensar face à necessidade absoluta que uma democracia tem de ter um jornalismo plural e independente. E isso não está garantido, porque o próprio modelo de negócio, como disse bem o Manuel, foi posto em causa, porque acreditou-se de forma otimista no mercado e que a publicidade resolveria os problemas e, de facto, a publicidade não chega para sustentar os meios de comunicação. E esta ideia de que a informação deveria ser gratuita está, de facto, a ser repensada. O modelo deve ser cada vez mais de envolver os cidadãos nos órgãos de comunicação social que eles escolham e, portanto, a ideia, como se dizia muito sobre a televisão, por exemplo, de que ver televisão não é apenas ver televisão, é participar de uma comunidade que vê o mesmo que nós vemos. O mesmo pode ser dito para os jornais. Ler um jornal não é só ler um jornal, é participar numa comunidade que lê o que nós lemos e que discute o que nós discutimos. E esse envolvimento cívico é fundamental, mas tem que ter uma consequência também material e, portanto, eu julgo que, enfim, é o que tudo está a indicar nos estudos todos a que temos acesso, é de que os cidadãos têm que passar a pagar para terem o jornalismo e, portanto, temos que, claramente, as assinaturas digitais são o caminho. Agora, voltando à pergunta inicial, também, claramente, o Estado não pode aliar-se completamente do futuro do jornalismo. E eu friso isto que me parece importante, que não é tanto o futuro dos órgãos de comunicação social que deve preocupar o Estado, mas é o futuro do jornalismo. E aí eu diria que, mais do que tudo, o Estado deve investir dinheiro, mais e recursos para precisamente a literacia mediática, para precisamente desde as escolas e em todos os setores da sociedade, para além das escolas, a literacia mediática deve estar presente em todo o lado e o Estado tem uma particular responsabilidade de que exista uma discussão aberta sobre o jornalismo. Fechando um pouco esta primeira intervenção, gostaria de frisar esta ideia que cabe ao Estado garantir a existência do jornalismo, cabe aos órgãos de comunicação organizarem-se sob a forma que entenderem melhor. E pode ser, digamos, o jornal tradicional, mas pode ser também outras formas, aliás, ainda por inventar, e eu diria que um dos setores mais interessantes para pensar na área do jornalismo nos próximos tempos há de ser provavelmente o design de comunicação, digamos assim, isto é, qual é a forma de agregar as notícias e de as fazer chegar aos leitores. E essa é uma matéria interessante que já voltaremos mais à frente, mas João Costa, de que forma é que a educação de facto de um povo se enfraquece, ou um país se fragiliza, obviamente, com um jornalismo fraco, não é? Sem capacidade económica para desenvolver o trabalho, e que papel é que há exatamente, ou tem a educação para sensibilizar, obviamente, os jovens, desde logo, para a importância do jornalismo? Bem, muito obrigado, muito bom dia a todos, é um gosto de participar neste debate. Eu penso que a execução sendo complexa, a resposta é simples. Começa logo por uma assunção clara de para que é que serve a escola. E a escola tem, entre muitas funções, esta função essencial de educar para uma cidadania ativa. E uma cidadania ativa é, obviamente, uma cidadania que é esclarecida e que assume o acesso ao conhecimento como um direito, e o conhecimento pressupõe informação. Nós temos alguns dados que justificam amplamente que nós estejamos a eleger a literacia mediática como um dos temas obrigatórios a trabalhar ao longo dos 12 anos de escolaridade.
E eu recordo aqui um dado do último PISA que nos deve inquietar neste contexto de liberdade de expressão, de direito à informação, de direito a uma informação de qualidade, que é o facto de, na aferição da capacidade de leitura, 9 em cada 10 estudantes portugueses que participou no PISA ter dificuldade em distinguir, em diferenciar opiniões de factos. Isto associado a um outro indicador que nos preocupa, que é o facto de os alunos tenderem a responder aos itens antes de ler a pergunta até ao fim, ou seja, uma leitura muito centrada no início e não na leitura extensiva, e reportarem que gostam menos de ler, deixando já aqui uma pista para a Teresa na sua intervenção, mas e desistirem, isto também das nossas provas de aferição, temos evidências disto, desistirem ao primeiro obstáculo na leitura. Portanto, isto, se pensarmos numa altura em que os média competem com avalanches de desinformação por todo o lado, isto torna-nos muito atentos à necessidade do ensinar a ler com qualidade, não é apenas ensinar a ler. Depois, numa outra dimensão, literacia mediática pressupõe literacia científica e vice-versa, ou seja, na dificuldade em distinguir facto de opinião está também a capacidade de avaliar com propriedade aquilo que me aparece pela frente, ou seja, eu estou a ler um jornal qualquer e tenho de saber encontrar pistas na leitura que me dizem isto é uma opinião ou é uma notícia. E eu que sou linguista, sempre ensinei aos meus alunos que algumas marcas de texto, como infelizmente a meio de uma notícia, marca uma posição de quem está a emitir, uma opinião de quem está a emitir a notícia e não um texto com valor informativo por si só. Isto leva-me também aqui a um ponto que é principal, que é nós não podemos pensar no papel da educação desistindo do trabalho sobre questões éticas. A ética da partilha da informação neste momento, a ética da forma como utilizamos aquilo que nos chega, seja através de um jornal, seja através de uma rede social qualquer, mas também uma ética de quem produz a informação, ou seja, nós pegamos naqueles dados e aquilo que nos mostra é que podemos ter alunos que, como sabemos, leem apenas o título, e ao lerem apenas o título, de repente estamos a comentar títulos e não estamos a comentar factos, o que coloca também uma grande responsabilidade na parte dos produtores de conteúdos e de informação, porque nós sabemos muitas vezes, e às vezes quando estamos por dentro da notícia já tenho tido essa experiência, que é ver que o título ou a manchete fazem toda uma chamada de atenção para algo que depois não corresponde integralmente àquilo que de facto acontece. E esta é a ética do jornalista que também está aqui em causa. Portanto, quando falamos de liberdade de expressão, eu gosto sempre de associar isto, e para mim a liberdade de expressão é um valor inquestionável, não há estado de emergência que o suspenda, mas também tem que ser sempre associada à ética da expressão. E a escola tem aqui um papel que é fundamental. Portanto, tudo isto se prende com uma competência essencial, que é o desenvolvimento de pensamento crítico. Isso dá, de facto, a orientação já para a Teresa Calçada, não é? Momentos como este realçam, de facto, a importância do jornalismo, ou seja, e demonstram também esta necessidade de reforçar de alguma forma a literacia para os média, para a compreensão correta do espaço mediático, das mensagens jornalísticas, não jornalísticas, e isto é vital fazê-lo e insistir nele. Sim, levanta desde logo um problema central na questão da liberdade de expressão, que é exatamente a mediação. A primeira questão que a mim se coloca sempre é
se não houver jornalismo, se não houver jornalistas, se não houver quem trata a notícia e fique toda ela dada às redes sociais, como tende muitas vezes a acontecer, e se quebra a possibilidade de realmente haver notícias e de ao próprio leitor poder ser dada uma informação que é fidedigna, que foi filtrada. E nós tendemos hoje, e em particular em tempos de cólera, mas também em tempos de um grande poder dos data, a ser mais informados, entre aspas, por aquilo que são redes sociais e opiniões avulsas não mediadas do que propriamente por a mediação que é a mediação jornalística. Eu sou muito sensível a este aspecto, distingo, e acho que todos devemos distinguir muito uma forma de aceder à informação da outra, e se não favorecermos a existência de jornais, seja a sociedade civil, seja também o contributo do Estado, isso prejudica os leitores. Agora os leitores, e era essa de certo modo a sua questão, também têm eles que ter algumas qualidades, têm que ter desde logo competências, e aí vem uma parte que a escola deve chamar a si. Dar as competências no ambiente tradicional, na leitura em todos os suportes e dispondo de recursos, nomeadamente recursos digitais, que hoje são a caneta, a bique de sempre. E, portanto, não podemos estar expostos à ausência de equipamentos e à ausência de recursos produzidos com critérios científicos e de qualidade. E essa literacia, essa capacidade de ter competências, não é só a questão das ferramentas e das competências que permitem a leitura, é também uma cultura e um saber que é condição para essa filtragem por parte dos próprios leitores. Realmente a escola tem que dar aquilo que nós costumávamos chamar cultura geral, porque é esse back-office que permite muita filtragem. Não chega as ferramentas, não chega a alguns instrumentos para distinguir o verdadeiro do falso. Daí a importância da leitura em todos os formatos e ser competente a ler. Ler é um processo complexo, é um processo que exige uma aprendizagem e um treino, não é autoevidente para nenhum de nós, e o exercício da escola, no sentido de fazer leitores, é uma condição da liberdade de expressão. Porque hoje, nos tempos de uma conectividade permanente, a possibilidade de ser enganado e auto-enganarmos-nos com a ideia de que somos informados é muito fácil acontecer e, portanto, a barreira ou a fronteira entre a barbárie e a cultura é finíssima, estala à primeira crise. Daí a importância da literacia mediática e a importância dos jornais, da mediação para uma cultura e uma liberdade de expressão digna do nome. Deixem-me passar agora então para o João Martins, porque, enfim, perante tudo isto aqui que já vimos, chegamos a esta conclusão óbvia, né? O espaço mediático digital hoje, enfim, vive uma mescla perigosíssima, né? Onde notícias e tudo o resto se fundem, não é? Num grafismo mais ou menos homogéneo nos ecrãs dos computadores e dos smartphones, o que pode gerar, obviamente, ainda mais confusão nos jovens impreparados para fazer estas distinções entre factos, opiniões, jornalismo, não jornalismo. E os jovens e os outros. Os jovens sim, mas agora eu vou concentrar-me
nos jovens, porque esta questão, sim, eu enfim, percebo, mas temos há que um nos ver momento... ao espelho. Sim, exatamente, mas há um momento em que, enfim, eu quase não queria dizer uma geração perdida, mas que é difícil de mudar, porque as convicções já estão tão arraigadas e a forma como olham para as coisas já estão tão fechadas que por vezes não querem ver nem querem aprender. A questão agora é outra, é exatamente os jovens, aqueles que podem de facto, que estão na escola e que estão a aprender, poderem ter uma percepção deste mundo. Será que eles percebem que esta confusão existe ou é tudo a mesma coisa? Olá, bom dia a todos. Obrigado por ter colocado a questão dessa forma. Eu confesso que refleti um bocadinho sobre o assunto e também a opinião que vou dar é também com base na experiência do contacto que tenho com outros jovens nas escolas e noutros contextos. Mas eu acho que a questão como foi colocada é espetacular, porque ter a noção de que os jovens veem claramente a situação de uma maneira diferente é muito relevante. E mais importante que isso era refletir um bocadinho em como é que eles estão a ver. Porque nós temos falado todos os dias falamos todos os dias sobre os desafios que a literacia para os média coloca. Falamos muitas vezes de desinformação, em que é a aproximação destas notícias que são falsas com as notícias que têm más intenções. Confesso que tenho-me apercebido de um novo desafio, que é a sobre-informação. Porque falava o Sr. Secretário de Estado, João Costa, há bocado, sobre esta noção de que conhecimento claramente não é informação, mas está baseado na informação. E os jovens claramente acedem à informação de maneira diferente. Não veem telejornais, não seguem o jornal. Estão, sim, como também já referiu o Daniel, focados nas manchetes, e isso depois levanta um conjunto de desafios diferentes, como o caso dos clickbaits. Dito isto, eu acho que também há uma maneira positiva de ver isto, que é esta questão da sobre-informação à volta das circunstâncias em que estamos. Às vezes, nos meios não mediados, acaba por passar um bocadinho ao lado, porque temos outro tipo de conteúdos a circular. Mas sim, há sempre aqui o alerta de surgirem situações que não são as desejadas. E os números mais recentes é que, a tentar explorar esta questão da sobre-informação à volta de todas estas circunstâncias que vivemos, é que 1 em cada 5 dos e-mails de spam, e-mails indesejados que estão a circular, tentam levar à interação do utilizador, do visitante, através de conteúdos dissimulados relacionados com as circunstâncias atuais. E isto é muito preocupante, porque quando falamos sobre liberdade de expressão, também acho que está um bocadinho por trás de todo o contexto que nós temos. E se nós temos também, por exemplo, questões como filtros de bolhas, em que o conteúdo que nos é apresentado nas plataformas que estamos a utilizar é, de certa forma, feito à medida, aqui sim levantamos novos desafios no caso da educação, no caso do papel do governo, em toda a forma como a estrutura jornalística deve ser construída. Portanto, eu acho que os jovens, de certa forma, estão atentos. Acho que não estão certamente imunes, como dizia a Teresa, como também outras gerações, aos desafios que são levantados nestas circunstâncias, mas que eu acho que cada vez mais, através de meios de partilha ou meios informais, como o caso das plataformas das redes sociais, são cada vez mais capazes de dar opinião. Resta é perceber se estamos a conseguir educar para que seja transmitido da melhor forma, com a melhor perspectiva, e perceber se essa perspectiva é da cultura ou é dos valores que nós devíamos querer ter enquanto todos. João, mas a questão tem a ver exatamente com isso, ou seja, está a ser feito o suficiente para levar a literacia mediática às escolas? Porque nós hoje temos o despontar destes novos protagonistas que surgem, quer em redes sociais, quer no próprio YouTube, que ganham uma força de gurus autênticos, não é? E a palavra deles é a palavra de Deus, não é?
mas não se percebe muito bem qual é o que é que está por trás, não é? Portanto, o que é que leva a que haja essa mensagem, o que é que ela seja transmitida, que é aquilo que diferencia, obviamente, depois os jornalistas, independentemente dos erros ou das falhas que há, o jornalista tem uma ética de conduta, umas regras profissionais, enfim, é se calhar a profissão que tem mais legislação em cima dele. A questão é, como é que nós levamos essa ideia aos jovens para poderem distinguir esse tipo de mensagens? E será que eles estão interessados neste tempo do efêmero, do ler e andar, ler um título e andar sem ter o esforço de ver o conteúdo? É assim, novamente eu acho que estamos neste momento se calhar um passo à frente de tentar questionar o que é que se pode fazer para preparar a geração. Eu acho que agora estamos já em fase reativa, porque já existe uma geração que foi completamente exposta aos desafios que foram levantados precisamente por o que acabou de referir. Em concreto, e falando se calhar nos atores que têm uma responsabilidade acrescida em levantar estes desafios, eu acho que sim, que é cada vez mais importante chegar a eles, e eu penso que a questão como foi colocada vai um bocadinho em linha de falarmos de influencers, de pessoas que de forma aberta partilham conteúdo de forma criativa ou não em plataformas de redes sociais, e acho que sim, que existe todo um conjunto de espectro no conteúdo que é divulgado, existe também, claro, diferentes perspectivas, pessoas que fazem realmente, regem-se se calhar pelos mesmos valores que a comunidade jornalística, mas vejo certamente dois, ou se calhar três vetores essenciais quando se pensa sobre isso, que é, por um lado, vão ter de existir certamente ferramentas técnicas para resolver o problema, para identificar os desafios e, de certa forma, conseguir controlar estas tendências de desinformação que chegam aos jovens. Por outro lado, vejo também, do ponto de vista legislativo, como estava a dizer e muito bem, arranjarmos melhores ferramentas para que o conteúdo que está a ser criado seja regido por diferentes regulamentos. E depois, ao nível da educação, eu diria que o trabalho nas escolas, quando se pensa, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, são iniciativas importantes. Eu diria que, se calhar, ainda não estão atualizadas completamente à realidade atual. E isto por causa da dificuldade com que a inovação vai crescendo. Isto é, nós vemos com novas novidades, novas plataformas, e andamos sempre por aqui um passo atrás a tentar pegar nessas plataformas, nestes novos desafios. Sim, deixa-me perguntar, portanto, ao Manuel Carvalho, obviamente que dirige um jornal que ainda tem papel, mas tem uma plataforma eletrónica muito forte. Também teve um projeto inovador que foi o P3, não é? Uma forma diferente de chegar precisamente a uma outra camada, e até recentemente lançou um projeto para oferecer ou levar assinaturas digitais precisamente a jovens estudantes. Que desafio é este? Que frustração ou que desafio é para o jornalista hoje em dia, Manuel, este excesso de informação, não de notícias, mas excesso de informação, a quantidade de coisas que existem, que depois têm pelo meio esse excesso de desinformação também, não é? Este baralhar todo que leva a que as pessoas não consigam perceber muito bem às vezes de onde é que vêm as mensagens, como é que elas são, qual é o papel do jornalista e dos médias, precisamente como dizia o João, quando surgem plataformas novas todos os dias, coisas diferentes que atraem e nos afastam os jovens precisamente dos projetos jornalísticos mais rigorosos. Pois, isso, enfim, sublinhar esse enunciado que tu colocaste em cima da mesa é, de alguma forma, uma questão que sublinha o papel cada vez mais importante dos jornalistas, portanto, como mediadores da informação, como pessoas que têm competências técnicas e que têm responsabilidades éticas e deontológicas para, portanto, olhar aquilo que é a realidade e, de alguma forma, portanto, de acordo com o livro de estilo de cada um dos jornais, nós não podemos pretender que haja apenas uma via de selecionar e de apresentar informação. O pluralismo também obriga a que haja diferentes registros e diferentes propostas, mas, portanto, o papel do jornalista no meio de toda essa selva
que existe muitas vezes nas redes sociais e também no próprio jornalismo, depende muito, portanto, do trabalho que os jornalistas estão a ser feitos. Tu falaste aí em 2 projetos que nós lançámos, o P3 mais dirigido, portanto, para um público mais jovem, já um projeto que já tem 10 anos. Nós lançámos, entretanto, o P Superior com o apoio de 3 empresas para oferecer assinaturas digitais gratuitas a alunos finalistas de várias licenciaturas de todas as universidades do país e também, portanto, da fase dos mestrados integrados. Os resultados que nós temos são excelentes, ou seja, nós conseguimos saber se esses jovens leem o público ou se não leem o público, e os números que nós temos são muito surpreendentes, são muito positivos. Para termos uma ideia, em março, o nível de leitura de jovens entre os 18 e os 24 anos da plataforma digital do público, ou seja, do público online, cresceu 109%, ou seja, de facto, numa altura em que as pessoas sentiram mais necessidade de informação, os jovens foram, de facto, procurar o público. Temos também um outro projeto que é pioneiro, que é o Público na Escola, que é para os alunos do básico, que é uma parceria entre o público, a Fundação Balbino de Azevedo e o Ministério da Educação, que é claramente para os mais jovens começarem a tomar os primeiros conhecimentos com o jornalismo e eles próprios fazerem os seus jornais, enquanto instrumento pedagógico, mas também de formação para a cidadania ativa. Enfim, o projeto nasceu com o público, foi relançado há um ano atrás e infelizmente este ano não vai conseguir cumprir os seus objetivos, porque enfim, isto são muitas ações presenciais, muitas ações de formação nas escolas, portanto, que tiveram de ser canceladas, mas já está o concurso nacional dos jornais escolares está em cima da mesa e, portanto, nós temos essa preocupação porque sabemos que o nosso próprio futuro tem muito a ver com a educação para os mídias. Porque muito da crise que os mídias vivem e da concorrência que as novas plataformas, as redes sociais, as redes de informação conseguem ter junto dos mais jovens tem muito a ver com um certo déficit de educação ou de, se quisermos até, também tem muito a ver com uma crise do espaço público do espaço público tradicional. Ou seja, enquanto que na minha geração, ou na tua geração, ou na geração da maior parte dos presentes, aquilo que nós referenciávamos quando andávamos na universidade e começamos a discutir a polis, começámos a discutir aquilo que nos rodeava, fossem os intelectuais orgânicos do Gramsci ou os intelectuais engagés que nos chegavam de França, agora muitos dos jovens, portanto, sentem-se muito mais seduzidos pelos influencers, portanto, por uma certa, enfim, eu não vou ter medo de usar a expressão, por uma certa vacuidade, ou seja, porque as pessoas estão muito mais, os jovens estão muito menos dispostos a discutir os temas que fazem parte, portanto, daquilo que é um alinhamento normal de um jornal tradicional, como o público, a política internacional, a economia, a questão da cultura mais pura e dura e, portanto, é preciso resgatar, portanto, fazer com que os jovens se interessem por isto e isto consegue-se dando-lhes ferramentas de literacia e, por outro lado, dizendo-lhes que eles não se podem deixar de responsabilizar, portanto, e de se interessar por aquilo que é a esfera pública. Tem que haver aí, esta é a minha convicção, tem que haver aí muita educação, muita sensibilização e os mídias, os jornais têm neste particular uma enorme responsabilidade. Portanto, evidentemente que programas de formação para os mídias fazem parte das estruturas curriculares em alguns países, no Canadá, nos Estados Então, em França, a educação, ensinar os mais jovens a lerem criticamente um jornal como uma ferramenta indispensável da educação para a cidadania é uma prática que já existe há muitos anos. Como o secretário de Estado João Costa disse, o PISA, a OCDE começa a considerar que este é um critério cada vez mais importante nas próprias estruturas de formação. Nós, portanto, sentimos que nós temos tido um enorme apoio no público na escola por parte de vários departamentos do Ministério da Educação nesse sentido. Aliás, a Teresa Calçada é uma velha cúmplice do público na escola, praticamente desde o princípio, e eu acho que isto que era bom que todos os órgãos de comunicação social, todos os jornais e todos os jornalistas se preocupassem, portanto, em entrar nesta estratégia de alargar, disseminar a informação.
porque se nós conseguirmos, nós a fazermos isso, para além de estarmos a dar um contributo para que a nossa comunidade seja mais viva, mais discutida, mais democrática, não há democracia sem participação, é também uma forma de nós olharmos para aquilo que é o próprio futuro da nossa profissão, ou seja, do ponto de vista corporativo, há aqui claramente um interesse em estimular os jovens para que tenham condições, para que se sintam um apelo em ler mais jornais. E se nós dermos essas condições, se nós formos capazes de discutir, de explicar a importância do jornalismo, da liberdade de expressão, do direito de informar e de ser informado, portanto, aos mais jovens, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que nós conseguimos reverter esse distanciamento que sentimos na última década relativamente ao trabalho que nós fazemos todos os dias. Aproveitando as tuas palavras e atirando, obviamente, para dois governantes que estão aqui, portanto, têm essa responsabilidade de intervir. A pergunta é para os dois, mas começo pelo João Casta, porque está na área da educação especificamente e que nós já percebemos que esta desgraça da Covid-19 tem, pelo menos, suscitado ou tem tem criado alguns efeitos positivos na forma como a sociedade acabou por reagir. Enfim, fez pela transição digital o que, enfim, nenhum guru nem nunca ninguém tinha conseguido fazer, não é? Essa é a primeira. A pergunta que vos lanço é: aproveitando esta desgraça que nos caiu, é preciso aproveitar o embalo para investir exatamente nesta questão da literacia digital, e este é um momento certo para debater a sério com os jovens a percepção do que é o jornalismo e o que não é jornalismo, porque é inevitável. Os jovens fechados em casa hoje, perante uma ameaça destas, estão a ver mais notícias ou a assistir a mais notícias do que nunca tinham assistido na vida, não é? E, portanto, normalmente esta fuga à realidade, o não interessar pelas coisas chatas da política, dos investimentos, os jornais, esses noticiários que estavam na televisão que também não interessavam muito, agora de repente interessam. Portanto, vamos aproveitar isto para aproveitar este embalo para investir e este ser uma referência para uma alteração de facto que pode ser importante nesta percepção dos mídias e do jornalismo em concreto. Começava pelo João Costa. Sim. Eu diria que eu estou num estado em que embirro quando se fala desta crise como uma oportunidade. Nós sabemos que todas as crises trazem oportunidades, mas geralmente essa perspectiva é dos que ainda não fomos afetados pela crise, não é? E afetados profundamente, mas há certamente aqui lições que aprendemos e lições que estamos a aprender no âmbito da educação, não é? Eu tenho dito por vezes que esta crise é a vingança do Magalhães, não é? Com tanta publicidade negativa que teve. Sim, também já disse isso várias vezes, e portanto ficou... Acho que, tirando todas as polémicas e todas as coisas à parte negativas, claro, agora quem quiser ser honesto pode perceber qual era a essência da coisa, não é? Exatamente, não estaríamos com tantos problemas como estamos se tivéssemos tido a capacidade e a vontade, em determinada altura, de continuar uma transição digital que já tinha sido iniciada. Obviamente, neste conjunto de lições que estamos a aprender, temos aqui várias. Temos este acelerar da transição digital, uma necessidade agora reconhecida de insistir num trabalho na educação que já estava nos documentos que temos vindo a criar e a produzir nos últimos anos, que passam, como eu referi há pouco, pelo desenvolvimento da autonomia, pelo desenvolvimento das múltiplas literacias, passa também, obviamente, por uma revalorização que eu acho que está a acontecer da relação no ato educativo, ou seja, percebermos que escola não é sobre despejar conteúdos, passa muito a eficácia da educação por esta presença, pela capacidade de lermos os pequenos sinais que só acontecem na presença e que não se detectam assim quando vocês estão em janelinhas pequenas no meu ecrã. Agora, recentrando aqui um pouco nestes desafios que este momento nos colocam, eu penso que, e nesta relação com as notícias, e vemos que há mais jovens a seguir notícias porque estão à procura da informação séria sobre a evolução desta pandemia, e eu acho que isto nos permite também
pensar um pouco na origem da questão, que é porque é que se lê menos jornais, porque é que há esta perda da informação para a pseudo-informação. E eu acho que isto tem mesmo a ver com uma análise que tem que ser múltipla, que é entender, e pegando um pouco no que a Teresa dizia há pouco, como é que lemos, o que é que lemos, e isto tem muito a ver, por exemplo, também, e por vezes o debate é entornado em torno disto, porque quando nós falamos, por exemplo, na formação em português apenas nas escolas e tentamos diversificar o que se lê, depois temos não sei quantas páginas, agora estou aqui a picar o público especificamente, mas temos não sei quantas semanas de páginas sobre se estamos a ler os Maias ou se não estamos a ler os Maias como leitura obrigatória, e isto descentra completamente daquilo que é a relevância da seleção das leituras. Pois eu acho que há aqui outro prisma, que é se estamos ou não estamos a ter no próprio jornalismo e na própria, e volto às questões de alguma ética e profissionalismo, se o jornalismo está a assumir-se como algo diferenciador face ao título fácil do Facebook ou do Instagram, ou se por vezes não está a ir na onda, ou seja, se há alguma evolução para algum tabloidismo, não é, em vez de uma luta, é dizer então vou fazer como eles fazem. Isto, eu noto isto por vezes em várias áreas, não apenas na educação, em que a fonte da notícia é o que aparece no blog ou no Facebook, ou seja, aqui em vez de ser o contrário. E isto eu já percebia isto, estando agora nestas funções percebo ainda mais. E isto, somente para terminar, leva-nos a esta capacitação para uma literacia mediática que não podia estar mais de acordo, que é central, e é central por causa desta avalanche de informação e de não informação, que neste momento ensinar a ler e desenvolver literacia mediática implica 3 domínios fundamentais. Saber ler em diferentes formatos, analisar aquilo que se lê, ter conhecimento de outras áreas para eu ter capacidade de entrar pelo o outro domínio fundamental, que é validar e julgar aquilo que leio, ter uma capacidade avaliativa sobre aquilo que estou a ler. Este momento do Covid é ótimo para isso, e há escolas que já estão a fazer este trabalho, que é pegar em coisas que aparecem na internet, em diferentes jornais, etc., e ver, faça isto tudo com o conhecimento que temos de matemática, de ciência, de saúde, etc., como é que eu avalio esta notícia. E neste terceiro domínio do julgar e validar, perceber que isto implica, novamente, cruzar o que leio com aquilo que sei, cruzar o que leio com aquilo que não sei, saber avaliar a credibilidade das fontes, isto é absolutamente fundamental, seja as fontes, porque isto é um jornal de referência versus isto é um site de fake news, seja a credibilidade dentro da própria notícia, e portanto eu acho que se nós centrarmos isto em ler, conhecer, validar, estamos a dar aqui um passo que não se esgota numa sessão sobre literacia mediática, mas sim numa integração de diferentes componentes do que a escola faz em diferentes disciplinas para capacitar para esta boa literacia mediática. Nuno Artur Silva, gostava de alargar aqui este conceito de leitura, porque nós estamos a falar muito na leitura, nos jornais, não é? nas letras, no alfabeto, mas o Nuno Artur Silva é secretário de Estado, nomeadamente também do audiovisual, não é? E muito do que se faz hoje é a grande vitória do audiovisual, a democratização, os equipamentos são tão baratos e tão fáceis que há, como nunca houve, muita gente a produzir conteúdos em audiovisual, muitos deles que se confundem exatamente com notícias também, não é? Portanto, também temos esse problema, há aqui novas literacias e nova interpretação do mundo que é preciso ter para encaixar aqui exatamente neste desafio que se nos coloca neste momento.
Sim, de facto, no meio desta crise, pegando um pouco também no que dizia o João, de facto isto é essencialmente um acelerador, ou seja, não é tanto a ideia da crise como a oportunidade, que de facto também já começa a ser um clichê demasiado irritante, para usar outro adjetivo da moda. Eu peço desculpa por vos ter irritado, então vamos fazer esse acelerador. Gostei da ideia, do acelerador gostei. Vou tentar incorporar essa ideia. Há um efeito de acelerador que esta crise traz e não deixa de haver uma certa ironia, uma das prioridades do governo ser a transição digital e agora sermos todos obrigados a acelerar de facto essa transição. Eu acho que vivemos, também já tinha sido dito pela Teresa, vivemos numa crise de mediadores, ou seja, e quando falamos em mediadores, tanto falamos dos professores, como falamos do jornalista, como falamos do intelectual ou do político. Ou seja, vivemos durante muitos anos, pela facilidade tecnológica, pela disseminação tecnológica, digamos o empowerment, o empoderamento do cidadão. E isso é um lado bom, inevitavelmente, é uma coisa muito interessante e que tem fenómenos tão diversos como aquilo que se falou durante muito tempo, o jornalismo cidadão, ou do outro lado também, por exemplo, o surgimento de programas como o Big Brother, em que os protagonistas são cidadãos comuns, digamos assim. E as pessoas deixaram de ser famosas por terem qualquer dom ou qualquer qualidade, mas são famosas porque são famosas. Portanto, criou-se, e daí chegamos aos influencers, por exemplo. Ou seja, ao mesmo tempo que houve uma valorização do cidadão, houve a desvalorização das figuras de mediação. Como eu disse, que vão desde o político ao intelectual, ao escritor, ao professor e ao jornalista, claro. Neste momento, talvez seja a altura de voltar, digamos, à vingança, ao regresso e à valorização dos mediadores. E esse porque é um papel fundamental, porque não nos interessa, eu julgo que não interessará a nenhuma sociedade ter digamos, uma equalização absoluta em que, da mesma maneira como eu não quero que um cirurgião que vai operar, não há cirurgia do cidadão, não há, digamos, a medicina do cidadão, embora esse também seja outro setor onde o papel do médico foi desvalorizado, porque hoje em dia a internet também explica tudo. Eu acho que temos que chegar ao momento em que valorizamos este papel do jornalismo. E uma das coisas que me parece, de facto, um grande desafio, por exemplo, nós, a nível dos média, trabalhamos numa rede a rede de distribuição de conteúdos, onde muitas vezes a distribuição de ficção se cruza às vezes com a distribuição de jornalismo. Os géneros intermédios, quer dizer, um canal de televisão, por exemplo, tem ficção, documentário, reportagem, os telejornais têm momentos sentimentais, muitas vezes os nossos pivôs de telejornal hoje também fecham o telejornal com um apontamento pessoal, e portanto temos que ver também até que ponto é que esta promiscuidade o jornalismo das sensações e o sensacionalismo não acaba por matar o próprio jornalismo e descredibilizar a importância do jornalista. Eu acho que nós não temos que fazer como aos influencers para ter mais leitores, não temos que ter títulos que estimulem o clickbait, não, pelo contrário. Eu acho que o que tem que ser feito é separar muito bem as águas, como se dizia há pouco, separar o que são factos do que são opiniões. Isso parece-me absolutamente crucial e acho que esse trabalho tem que ser feito, porque senão tudo isto é entretenimento, é aquela camada geral que vivemos todos na indústria do entretenimento, isto it's show business, é tudo show business. E de facto este é o momento em que é crucial dizer não é tudo entretenimento. Ora, e voltando então
A Teresa Calçada, exatamente aproveitando essas palavras, acrescentando aqui uma outra ideia, não é? Para além desta questão da literacia mediática enquanto este instrumento para efetivar a liberdade de expressão e de imprensa, mas também como esta participação do cidadão, não é? A cidadania, o intervir, de que forma é que a literacia mediática pode ser usada para criar esse conceito da cidadania, Teresa? Eu acho que pegava exatamente na ideia da sociedade fluida, da sociedade do entretenimento, para fazer a ponte com as dificuldades que existem naqueles que têm a consciência disso e das manipulações que uma sociedade com essas características, por um lado, desenvolve e, por outro lado, como que se predispõe, por razões que não vamos discutir aqui para isso, essa sociedade mais fluida, quando quer acentuar os aspectos da educação, naturalmente tem resistências. Quando isso não se faz ao nível dos influenciadores, ao nível do clichê, ao nível do soundbite e exige competências acrescidas de literacia, nós debatemos com a questão da formação para isso. E, portanto, a escola, como aliás sempre, e basta ir ao mais singular texto de Platão para perceber isso, a escola está sempre um passo à frente, um passo atrás. E hoje, particularmente numa sociedade muito acelerada, com muitos instrumentos de uma tal qualidade que chegam a criar aquilo que é quase impensável, que é a ubiquidade, esses instrumentos tendem a desprezar aquilo que exige treino, que exige mais esforço, que exige, no fundo, aprender. Eu, de certo modo, vi nas palavras do estudante que está aqui connosco, muito sensato e muito elegantemente, uma certa crítica ao Plano Nacional de Leitura, porque a um tempo nós queremos fomentar a leitura e a um tempo utilizamos instrumentos que parecem fora da plataforma dos dias de hoje. Embora não o queiramos e embora naturalmente tenhamos algumas dificuldades em o fazer, e digo-vos 2 ou 3 para ser rápida, não existe em Portugal uma biblioteca digital. Há, portanto, algumas, é um exemplo só, como se viu agora pela cólera que estamos a viver, os recursos digitais nas escolas não são os que nós desejaríamos. E não é porque muitos de nós, a começar pelo próprio Secretário de Estado da Educação que está presente, não queiramos que tal aconteça, não vamos discutir isso. E nem era o Magalhães por si que resolvia essa questão, porque exatamente não pode ser visto como um brinquedo, tem que ser visto como um instrumento de aprendizagem, aquilo que está ligado às plataformas do digital. E se for assim, há sempre alguma dificuldade em valorizar o conhecimento, valorizar a aprendizagem, valorizar o esforço que está associado para poder desenvolver essa autorregulação, essa capacitação para a literacia, toda ela, todas as literacias, desde logo também a literacia digital. Mas a literacia digital, como incorporando uma tecnologia dos tempos, requer sempre mais do que a própria tecnologia, verdade? Então, há uma dificuldade sempre na escola em estar a viver tempos de mudança e não querer essa fluidez, convocar alunos e professores para aquilo que é mais complexo na sociedade. E esse esforço, essa luta é muito desigual. E, nomeadamente, os média devem ter, como aliás o Nuno dizia, devem ter aí um papel, contrariar o sentido da água, porque a água escorre sempre. E então algumas forças têm que ser forças para mostrar que para nós dominarmos
o Rio, nós temos que dominar conhecimento. E a fonte do saber é aqui o nó górdio desta literacia e desta literacia pós-média que finalmente dão, porventura, um cidadão mais informado, mais crítico, mais capaz de ler, de compreender aquilo que não é um imediato, mas aquilo que é apresentado e desejado nas suas contradições e na sua necessária mediação. A escola tem dificuldade em o fazer e um aspecto é, e termino, a questão da literatura. A literatura, que é uma arte, não é? Quando convocada para ser ou ensinada ou desfrutada, é hoje uma arte difícil, porque exige um tempo que não é o tempo fluido e o tempo do entretenimento, é um tempo mais lento. E, portanto, a escola tem, e aí falo do plano, mas falo de todos aqueles que trabalham também na literacia dos média e na literacia digital, tem algumas dificuldades, porque a questão da literatura não é uma questão de formato, é uma questão da literatura. Quer eu leia num cobo, quer eu leia num sítio, quer eu leia no papel, é um problema de literacias. E a escola tem que dar essas literacias e tem que dispor dos recursos das bibliotecas em papel, sem ser em papel, em todos os formatos, de maneira a que a leitura não seja colocada de todo no plano daquilo que não está na ordem do dia. Porque a leitura é o que está mais na ordem do dia, porque nenhuma literacia digital sobrevive se não houver boas competências leitoras, se não houver leitores informados para serem cidadãos. E não há disciplina de cidadania que resolva este problema, porque isto é um problema de conhecimento e a escola tem nesse sentido que ter muitíssimos e amplos recursos, fazer como fazem os concorrentes, mas fazer mais do que fazem os concorrentes. Como estamos a chegar ao final, João, gostava de ouvir também, João Martins, sobre, enfim, tudo isto que foi aqui dito, que já ficou muito para trás, mas também já agora pegando nestas palavras últimas da Teresa Calçada, esta ideia do Rio, não é? Que há uma corrente do jornalismo ter que o contrariar, mas também até onde é que os jovens estão dispostos a lutar contra a corrente, não é? Que é sempre muito difícil. Os jovens e os outros, todos os cidadãos, é sempre muito difícil lutar sempre contra a corrente, mas neste caso em concreto, não é? Das questões da literacia e desta nova literacia digital. Bem, isto está sempre duas perspectivas de analisar a situação, que é, eventualmente tentamos ir contra a corrente ou tentamos canalizar a corrente no sentido certo. E isso, consoante a metáfora, poderá aqui desvendar algumas estratégias, se calhar um bocadinho diferentes. Neste momento, como eu tentei frisar há bocado, se calhar para as gerações atuais será muito complicado nós tentarmos ir contra a corrente, porque neste momento os jovens já estão habituados a uma realidade, a utilizar os dispositivos da maneira que é. Eu refleti imenso sobre o que foi dito, em que, na medida em que nós temos aqui ritmos diferentes para coisas diferentes, e estamos realmente cada vez mais habituados a um ritmo acelerado, que, por sinal, vai chocar diretamente com estes desafios que são colocados por a literacia para os média. E, dando o passo atrás, esta literacia para os média devia ser um dos pilares do que é a literacia digital, porque a literacia digital inclui diversas literacias, nomeadamente uma literacia mais técnica, domínio da tecnologia. Essa parte dava outra discussão e acho que também está um bocadinho fora do âmbito dessa discussão, mas a questão é, neste momento, os jovens têm diferentes interesses e há cada vez mais pontos de atração do nosso tempo, de darmos o nosso tempo. E a questão aqui é que nós estamos como há cada vez mais informação, nós vamos estar predispostos a prestar atenção, se calhar, aos conteúdos mais extremistas, porque são os que acabam por saltar mais a atenção. E isto é uma coisa que eu tenho visto não só nos jovens, mas também nas gerações
mais velhas, porque é uma realidade, é o que nós nos deparamos hoje em dia. A quantidade de informação a que somos sujeitos leva-nos a ser nós próprios, às vezes, a fazer a mediação que devia estar a ser realizada. Portanto, o que eu vejo como possível caminho a fazer é claramente apostar, como foi dito, e acho que de forma transversal, numa educação para o pensamento crítico, de forma ativa, não só nas questões da leitura, mas também transversal a todos os domínios da educação, e que, de certa forma, de forma muito subtil, isto seja transmitido para os valores, para as ações, para as atitudes que nós vamos tendo cada vez mais no digital. Porque quando se falou na transição para o digital, falámos certamente de todos os desafios e se calhar muito menos nas oportunidades que foram lançadas por esta realidade ou por estas circunstâncias. Os meus dois pais são professores e eles próprios tiveram de ver com realidades muito diferentes, de tentar que o jovem naquele quadradinho esteja atento e aquele também esteja atento, e que se calhar aqui surgiram uma série de oportunidades diferentes, mas certamente também surgem novos desafios. E acho que tentarmos, se calhar, não distinguir estas gerações, mas dizer, se calhar assumirmos que estamos todos no mesmo barco, seria, sei lá, a minha maior conclusão, para que não houvesse aqui, se calhar, depois uma perspectiva demasiado moralista daquilo que nós estamos a tentar fazer, que é tornar a sociedade mais literada e mais consciente para estes desafios. Muito bem, como estamos já mesmo no final, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, estamos aqui num formato um pouco mais informal, portanto, se houver alguma ideia que tenha ficado... Eu gostei muito desta... E até já agora, a propósito, só para terminar em resumo, uma pequena palavra também sobre esta iniciativa também. Diga, Teresa. Só um apontamento relativamente ao que o João disse. Realmente, muitas vezes, somos nós, nós os mais velhos, que criamos essa dicotomia, porque muitas vezes os mais novos já não olham para a realidade dessa maneira. Isso é uma boa lição para que o João aqui nos apontou, porque alguns problemas que nós vimos nestas linguagens somos nós que os criamos e não os jovens. A questão da literacia em qualquer formato é mais fácil de abordar com eles do que às vezes nós pensamos que é. Eu apanho esta lição que ele nos deu. Muito bem. Manuel, também querias dizer qualquer coisa? Sim, só duas notas muito rápidas que têm a ver com, muito sinceramente, eu acho que a questão da literacia, e estou de acordo com a Teresa Calçada, ler um e-book ou ler um jornal, seja no formato digital, seja no formato em papel, o que eu acho que é importante é que se leia, independentemente do sítio onde ele se lê. Está claro que para o jornalismo, e principalmente em relação com os mais jovens, o jornalismo digital tem muito mais recursos, muito mais potencial para explorar do que o velho formato estático de papel. Portanto, isso, e aliás também o Nuno também falava nisso, é claramente... Mais ou menos, é fundamental. Às vezes é distrator. Só mais uma nota relativamente a uma questão que foi aqui muito aflorada, portanto, que tem a ver com a ética, com o entretenimento, com o clickbait que os jornais fazem, etc, etc. Só vamos lá ver aqui, vamos pôr as coisas nos seus devidos termos. Há 30 ou 40 anos, quem lia os jornais em Portugal era 3, 4% da população portuguesa. Portanto, não vamos querer demonizar a realidade atual e, pelo contrário, dizer que há 30 a 40 anos, quando eu era jovem, é que era. Não é verdade. Quando eu estava na universidade, quem lia os jornais e quem lia e quem se preocupava com o debate público e político era uma ultraminoria dos meus colegas, e sendo que nessa altura havia muito menos gente a estudar do que é o que há agora. Segunda questão, portanto, eu estou de acordo que os jornais têm que andar contra a corrente ou, preferencialmente, criar uma corrente alternativa. Agora vamos lá ver, numa altura em que
o primeiro-ministro, o líder da oposição, o Sr. Trump, o Sr. Bolsonaro têm contas no Twitter, é completamente impossível que o jornalismo feche os olhos por completo àquilo que se passa nas redes sociais. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do entretenimento, eu estou completamente de acordo. Os jornais que caírem na lógica do jornalismo light ou do jornalismo giro ou do jornalismo fácil estão completamente condenados, e a prova disso é que os jornais que em todo o mundo estão a melhor resistir e que estão a conseguir atrair assinantes digitais são aqueles que se mantêm fiéis aos seus próprios princípios, enfim, aos valores de referência do jornalismo. Terceira questão, uma questão que é absolutamente crucial, que tem estado ligeiramente afastada do nosso debate, e acho que é um problema para o Nuno Artur Silva agora com estes apoios aos mídias, que é a dimensão ética do jornalismo. A dimensão ética do jornalismo é absolutamente crucial, é fundamental que os jornalistas as assumam, é fundamental que percebam que se é o direito de informar, um direito constitucionalmente protegido, isso traz imensas responsabilidades e, concretamente, de natureza ética, embora lá está, portanto, agora deixem-me também dar o outro lado. O público tem todos os dias uma secção chamada Público Errou. O New York Times teve Pulitzers que ganhou e que, portanto, lhe foram retirados porque toda a informação que esteve na base da atribuição do prémio era falsa. Portanto, pretender que um exercício que tem minutos, muitas vezes, para refletir sobre questões complexas, que seja completamente isento de erros e de problemas, isto é uma tarefa absolutamente... O que vai fazer diferença, e está a fazer diferença, e já fazia a diferença anteriormente, é a atitude que cada jornal, que cada jornalista tem perante a realidade, independentemente de, apesar dessa atitude, por vezes, portanto, correr mal e portanto, dar origem a erros. Só esta. Três notas que demora tempo mais. Silva. Eu gostava só de acrescentar que, de facto, é aqui que a fronteira, depois temos de ter muito, muito cuidado nisto, porque não pode o Estado, o Governo, em momento nenhum, ser ele o regulador do que é o bom ou mau jornalismo, ou o que é ou não é jornalismo. Mas precisamente deve ser o Estado a estimular que haja mecanismos de regulação jornalística e, portanto, que, aliás, em toda a sociedade e no jornalismo também, hoje em dia a regulação é fundamental e o papel dos reguladores. E, desde logo, acho que essa sim deve ser uma iniciativa que deve caber aos próprios jornalistas, que é não só a autorregulação, mas a contribuição para mecanismos reguladores e que saibam distinguir muito bem o que é jornalismo do que é as notícias, a desinformação, do que é a desinformação. Aí é um território que, por exemplo, nos apoios do Estado, o Governo tem que estar fora, ou seja, o Governo não pode apoiar este ou aquele órgão de comunicação social em função de critérios que não sejam critérios o mais objetivos possível. Agora, por outro lado, daí eu também dizer que o Governo deve estimular o jornalismo e estar menos preocupado, digamos, com a definição de cada órgão de comunicação social e o que é que cada órgão de comunicação social pode ou não pode fazer. Muito bem. João Costa, quero deixar uma última palavra para terminarmos. Essencialmente reforçar aquilo que foi dito por vários dos intervenientes, que é nós estamos a falar de saber ler em primeiro lugar, e do saber ler que é mais profundo e que porque tem a ver de facto com diferentes formatos. Portanto, eu não agora deixem-me ser linguista um bocadinho, que é aquilo que eu sei fazer de verdade, mas ler hipertexto é diferente de ler texto, e as evidências até das neurociências neste sentido são imensas. Basta registar o movimento dos olhos. Quando a Teresa falava de distratores, nós temos evidências que o movimento dos olhos durante a leitura de texto e de hipertexto é completamente diferente. E ignorar isso é ignorar que estamos a falar de diferentes dimensões. A questão do tempo a que a Teresa se referiu a propósito da literatura, absolutamente fundamental. Se queremos trabalhar a leitura extensiva, não podemos estar a promover a leitura de excertos, porque senão estamos a dar aqui informação contraditória. E finalmente, apenas duas notas. Uma é estes tempos que vivemos, seja os tempos da pandemia, seja os tempos da revolução tecnológica, são tempos que permitem questionar todas as profissões
que de alguma forma se relacionam com a produção de conhecimento. Ser professor hoje é completamente diferente, ser jornalista será também certamente muito diferente, ser cientista tem dimensões hoje de impacto e de comunicação de ciência que não tinha antigamente. E isto tudo também muito associado, se alguma coisa ao digital nos traz, é uma relação muito diferente com o tempo. A pressão do imediato é terrível quando falamos desta leitura aprofundada, desta produção de conteúdos aprofundado. E mesmo para terminar, não esquecer, e pegando ali nas palavras de Manuel Carvalho, que quando nos repensamos e quando de facto é inegável que se o Trump tem um Twitter e o Primeiro-Ministro daqui também, também entendermos que aquele que é o papel, para mim, uma opinião muito pessoal, do jornalismo, é ser um instrumento fundamental de promoção da qualidade da democracia e de garante da liberdade de pensamento. E por isso eu resisto muito, como o Nuno dizia, a um papel de um Estado regulador deste tipo de trabalho, e acredito muito na autorregulação e na participação colaborativa como instrumento para a preservação desta função que é essencial no jornalismo. Muito bem, João Costa, muito obrigado. Teresa Calçada, Nuno Artur Silva, João Martins, Manuel Carvalho, obrigado por terem participado nesta conversa aqui sobre a liberdade de expressão, a literacia mediática, obviamente enquadrada também neste ambiente que vivemos hoje e integrada nesta grande iniciativa fundamental, 7 dias com os média, desta vez 7 dias com os média sem sair de casa.